Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje a gente retoma o assunto da semana passada sobre a questão do textinho navegando pela língua portuguesa, tá bom? Então a gente vai rever, vocês vão consultar, reler esse textinho de novo, rever ele, tá bom? Para a gente poder responder o que se pede na última página do exercício, pessoal. Que fizemos 2 páginas semana passada e fica uma para hoje, tá bom? Então o textinho, como falei para vocês, ele era um texto descritivo, né? Que trazia essa questão do relato, do que aconteceu em toda essa parte da história, né? Da vinda de Pedro Álvares Cabral para aqui, para o Brasil, né? A questão da conquista de Portugal sobre o território brasileiro, né? E que na época a gente tinha os índios, né? Isso. E que, como diz aqui no textinho, ó, em 1500, em nome de Portugal, Pedro Álvares Cabral tomou posse de um grande território que depois ganharia o nome de Brasil. Então ele tomou posse, ele conquistou, tomou, né? Digamos assim, esse território que já era habitado pelos índios, pelos nativos que os portugueses chamaram de índios, tá bom? Então esse era o caso, pessoal. Havia diversas tribos, né? Diversas tribos aqui no Brasil que falavam línguas parecidas, né? Que a maioria dessas línguas pertencia à família da língua tupi. Então, a língua tupi era a que estava presente em quase todo esse litoral brasileiro, né? Porque quando os portugueses chegaram, isso vocês vão estudar mais em história futuramente, eles não entraram no Brasil todo, aqui fica o Brasil, ó. E eles não entraram nessa parte aqui, eles ficaram, conquistaram e tomaram posse praticamente da área litorânea, tá certo? A área perto da praia. Depois foi com os anos, com as décadas, eles foram entrando e conquistando o restante do território. Mas inicialmente eles chegaram e tomaram posse dessa beira da praia, tá bom? Que pega aqui Pernambuco, Bahia, tá bom? Pega a parte aqui do litoral do Nordeste, tá bom? E depois eles pegaram também a parte de Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente vai ver na nossa aula de história mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então há essa relação de história e língua portuguesa. Com o tempo, o contato entre portugueses e índios foi aumentando e eles começaram a se comunicar melhor, porque antes eles, como falavam línguas diferentes, eles só trocavam presentes, fazia essa parte, ou quando se estranhavam, acabava tendo conflitos, tá bom? E depois eles começaram a se comunicar melhor. E por meio dessa convivência, muitas das palavras, como a gente já viu na aula, da semana passada, muitas dessas palavras da língua tupi passaram a fazer parte do vocabulário dos colonizadores, ou seja, dos portugueses, tá bom? Então, com isso a gente viu que palavras da língua portuguesa, que é falada no Brasil hoje, ficaram cada vez mais diferentes da língua falada de Portugal, tá certo? Por isso essa diferença e tantas palavras que vêm da língua tupi, palavras que vêm da língua dos índios e dos povos africanos que vieram escravizados depois, e depois dos imigrantes que vieram para o Brasil, tá certo, pessoal? Então, essa foi a contribuição desses povos para a língua portuguesa. E que a gente viu o quê, ó? Que tinha várias palavras, por exemplo, aqui, ó, palavras que vinham dos índios, aí temos esses exemplos aqui, de palavras de nomes de animais, nomes de árvores, e frutos, comidas, tá certo? Tipos de comida que venha o seu nome e a própria receita da culinária e da língua dos índios, pessoal. E que os portugueses acabaram aprendendo e foi passando, e que hoje a gente usa essas palavras e usa esse tipo de comida e coisas que vieram dos índios, tá certo? E que depois também, quando teve a questão dos portugueses trazerem escravos da África para o Brasil, vieram também tanto palavras dos povos africanos, como aqui, ó, samba, marimba,
marimbondo, berimbau, que a gente usou nas palavras, no nosso exercício, a gente teve também essa influência, tanto de palavra quanto de comida dos povos africanos, dos escravos, né? E que muitos deles, como a gente já viu, não falavam a mesma língua, embora uma diferença, ó, quanto os índios falavam praticamente todos a mesma língua, ou parecidas, porque vinha de uma língua só, que era o tupi. Os povos africanos, como vieram de vários países da África, foram escravizados de países diferentes, às vezes falavam línguas diferentes. E muitas dessas palavras vieram de línguas africanas diferentes, tá bom? Mas que foram incorporadas no nosso português. Aí, como a gente viu, ó, de 1500 a 1800, né, teve a questão dos imigrantes, né, mas 1500 a 1800, praticamente só imigrantes portugueses vieram para o Brasil. Então, ó, nesses 300 anos, de 1500 a 1800, praticamente veio só portugueses para o Brasil. Então, teve a questão dos escravos, mas fora essa questão dos escravos, veio praticamente só portugueses. Povos de outras nações vieram poucos. Só invasores, como franceses e espanhóis e outros, mas que ficavam um pouco tempo aqui, depois eram expulsos pelos portugueses, como a gente vai ver na aula de história também. Mas praticamente 700 mil pessoas nesses 300 anos vieram, e a maioria deles eram portugueses. Então, a língua portuguesa foi influenciada durante esses 300 anos praticamente só pelos povos indígenas, pelas palavras da cultura indígena e pelas palavras que vieram dos povos africanos. Tá certo, pessoal? Essa era a questão. Aí, quando de 1800 a 1900, passando disso daí, vieram outros imigrantes, como os povos europeus, né? Que a gente tem os italianos, ó, que trouxeram essas palavras aqui que a gente viu, né? Aquarela, mortadela, palhaço, salame, serenata. Aí vieram ingleses que trouxe o clube, embora eles não escrevam do mesmo jeito lá, mas essas palavras vêm dele, foram aportuguesadas, foram inserida alguma letra e a questão do próprio jeito de falar. Mas essas palavras originalmente são do inglês, ó, clube, futebol, repórter, bife, pudim, sanduíche, tá certo? Vieram também os franceses, tanto como imigrantes de 1800 para cá, como com invasores do território brasileiro também, em algumas partes, para conquistar, e que depois, como imigrantes, depois que eles foram expulsos, depois mais para frente vieram como imigrantes a partir de 1800 e trouxeram tanto a comida quanto as palavras, ó, restaurante, a palavra abajur, a palavra envelope, a palavra placa, valise, hotel, entre tantas. Aí prestem atenção nessas palavras para vocês verem de cada uma de onde veio, que vai ajudar no nosso exercício, tá certo, pessoal? Então, vieram essas palavras e que foram aportuguesadas, tem sua origem estrangeira, mas que foram transformadas ou colocadas no nosso vocabulário da língua portuguesa, como as palavras da língua espanhola também no exemplo. As várias influências sobre a língua aumentaram cada vez mais a diferença, né? A diferença de vocabulário entre o português de Portugal e o português brasileiro. Entre tantos casos de diferença desse português, dos portugueses e dos brasileiros, estão palavras que são diferentes, mas que referem-se à mesma coisa, ó. Como por exemplo o que eu falei na aula da semana passada, ó. Trem, a gente fala trem, o trem, lá eles falam comboio, tá certo? A gente fala ônibus aqui e eles falam autocarro lá, entendeu? Aqui, ó, a gente fala fato, eles falam fato, a gente fala terno. Então, terno para eles é fato, tá certo? Meias de homem pra gente, lá é peugas. Xícara pra gente, pra eles é chávena. Tela de celular, tela de computador, de televisão, todas as telas que a gente usa, para eles chamam-se ecrã, tá certo? E abridor de garrafas,
lá é tira pílulas, tá bom? Então, esses exemplos aqui que foram colocados, a gente, como brasileiro, aprendeu e incorporou de outras línguas, como já falei, primeiro da língua dos indígenas, depois dos escravos que vieram da África e depois dos imigrantes que vieram dos vários países da Europa e de outros continentes. Enquanto Portugal, como ele não tinha sido invadido assim à época também, ele manteve as suas palavras, tá certo? Então não houve quase que mudança lá na questão desses tipos de palavra, tá bom? Só agora, mais para cá, com a questão dos acordos ortográficos da língua portuguesa, é que mudou algumas coisas, foram incorporadas naqueles novos países, tá bom? Mas que na maioria dos casos essas palavras são diferentes dos dois países. Aí, pessoal, após vocês reverem todo aquele assunto, a gente vai para terminar o exercício e o assunto sobre essa questão da navegando sobre a língua portuguesa. A gente vai para essas questões aqui, ó, onde a 11 vocês vão voltar nas páginas lá e responder essas perguntas. Ó. Cite uma palavra de nossa língua que se originou por influência. Aí a letra A, dos povos indígenas que aqui viviam. Então, vocês vão voltar onde é que fala dos povos indígenas? Nessa página. Consultem aí palavras que vieram da língua indígena e que influenciaram nossa língua. E a partir dessas palavras aqui, vocês vão citar exemplos de palavras que vieram da língua indígena que influenciaram o português, colocando na letra A aqui, tá bom? Depois na letra B, dos povos africanos que foram trazidos, escravizados para cá. Então os povos africanos ficam também no textinho, a gente vai consultar e ler e ver que o textinho dos povos africanos fica aqui. Então aqui tem exemplos de palavras que vieram dos povos africanos e que influenciaram nossa língua. Tá bom, pessoal? Consultem, leiam, peçam mais explicação e façam exemplos nessa letra B, tá bom? Na C, palavras que vieram da língua francesa. Então procurem aqui, ó. Aqui tem palavras da língua francesa e vocês vão responder a letra C. Procurem aí nessa parte das palavras do francês, tá bom? Depois, na letra D, da língua espanhola. Procurem aqui também palavras da língua espanhola que vieram influenciar a nossa língua. Tem vários exemplos aí no bloquinho verde, e o francês no bloquinho azul, tá bom? Para terminar, a gente tem a 12, que é uma pergunta a partir de tudo que a gente estudou. O português falado no Brasil é o mesmo falado em Portugal? Sim ou não? A partir do que eu expliquei, vocês vão responder. Se sim, é o mesmo idioma, a língua portuguesa, sem nenhuma diferença, vocês marcam a A. Se vocês acham que sim, é o mesmo idioma, língua portuguesa, mas com várias diferenças de palavras escritas, marcam a segunda, tá certo? E se vocês acham que não se fala o mesmo idioma do Brasil, vocês marcam essa terceira, tá bom? Mas o que? A gente já viu a língua falada, né? Então, vocês vão decidir. Vocês vão, a partir do que a gente estudou, dizer se é a mesma língua sem nenhuma diferença, se é a mesma língua portuguesa que fala aqui em Portugal, mas com diferenças, ou se são línguas diferentes, tá bom? E na 13, vocês vão fazer, ó. Veja a seguir duas palavras muito comuns em Portugal e reúna-se com um colega, que no caso vocês vão reunir em casa aí, e pesquisem as palavras usadas no Brasil para se referir. Então, casa de banho e telemóvel, tá bom? Temos aqui essas palavras. Aí vocês vão dar exemplos de palavras que são como é que elas são escritas aqui no Brasil, tá bom? Casa de banho e telemóvel são palavras da língua portuguesa de Portugal e vocês vão
pesquisar desse quadro aqui, tem exemplos, tá bom? Ou então vocês podem também pesquisar no seu celular ou aqui no privado que eu ajudo, tá bom, pessoal?